Eu tenho certeza, meu irmão, que todos nós gostamos de palavras proféticas, palavras de bênção. Quem é que não gosta de chegar aqui e escutar aquela palavra de que você vai ser vencedor, de que o Todo-Poderoso vai bater os seus inimigos, de que a bênção vai chegar, a provisão vai chegar, de que o Todo-Poderoso vai operar sinais e maravilhas em teu favor, né? De que o Senhor dos Exércitos vai se levantar do trono para pelejar a tua peleja. Eu tenho certeza que todos nós gostamos muito quando Deus ele fala dessa maneira conosco, mas nós sabemos também que a palavra de Deus não é somente bênçãos, não é feita somente de vitórias e de promessas, mas a palavra de Deus também tem puxão de orelha para nós, palavras de correção, palavras de arrependimento, palavras de encorajamento. E nessa noite o Espírito Santo nos trouxe aqui porque ele tem palavras de encorajamento para nós, palavras de tratamento. O Espírito Santo quer tratar algo profundo com cada um de nós, da mesma maneira que para nós recebermos o batismo no Espírito Santo, ou seja, se você quer ser templo do Espírito Santo, se você quer ser morada do Espírito Santo, é claro que você precisa ter um comportamento cristão, você precisa ter um esforço, você precisa passar por um processo. O Espírito Santo ele não vai habitar em templo sujo, sim ou não? Não, é claro que não. O Espírito Santo, meu irmão, ele só habita em templo que está limpo, que está na posição, que está na obediência. Templos que confessaram Jesus como Salvador, templos que nasceram de novo, que já mataram o velho homem, crucificaram o velho homem na cruz de Cristo. O Espírito Santo só habita em templos que, quando saíram das águas, saíram como uma nova criatura. Agora sim, imitadores de Cristo, novos membros da noiva do Cordeiro, pessoas que decidiram viver em santificação, afastado dos prazeres mundanos, prazeres pecaminosos desse mundo. E da mesma forma, meu irmão, se você quiser que as bênçãos venham a te perseguir, se você quiser que as bênçãos venham a correr atrás de você, é da mesma forma. O templo precisa estar limpo, esse templo precisa ser irrepreensível, precisa estar na posição, precisa estar na obediência. Deuteronômio 28 diz o que mesmo? Se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, as bênçãos vão te perseguir. Aonde você estiver, na cidade, no campo, a tua mão vai ser abençoada, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, a tua colheita, as tuas mãos vão ser abençoadas, tudo que você fizer vai ser abençoado, você vai ser abençoado na cidade, no campo. Se o teu inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 caminhos vai ter que bater em retirada. Você nunca vai estar por baixo, sempre por cima. Você nunca vai ser cauda, sempre vai ser cabeça. Mas é uma condicional, uma profecia condicional. Começa já o quê? Se vocês ouvirem a voz de Deus, se vocês obedecerem aos mandamentos. Amém, igreja? Então nessa noite, o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer: se vocês ouvirem minha voz, se vocês obedecerem a minha palavra, as bênçãos vão te perseguir. Então nessa noite, nós lemos Romanos 12, que diz o quê? Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você não cultua a Deus apenas aqui dentro da igreja. Você não cultua a Deus apenas no domingo das 10 da manhã, ou na quarta-feira, 7h30 da noite, não. A sua vida precisa ser um culto a Deus. O seu corpo precisa ser um sacrifício vivo. O altar precisa ser o nosso coração. O nosso coração precisa ser um altar totalmente dedicado a Deus. Nós é que somos o sacrifício. Nós é que precisamos matar a nossa carne todos os dias. Amém, igreja?
Então nós precisamos ser um sacrifício vivo, nós precisamos decidir todos os dias morrer, né? O que é carregar a cruz? O que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Era isso que Jesus estava falando. Olha, você precisa ser um sacrifício vivo. Carregar a cruz é isso, é você matar a carne todos os dias, matar o seu eu, o seu ego, você querer desistir de ter o controle da sua vida, entregar um controle nas mãos de Deus, você querer desistir de dar sempre a última palavra, deixar a última palavra para Deus. As suas decisões, quem tem que tomar as decisões no seu lugar? O próprio Deus. Então, isso é ser um sacrifício vivo, santo e agradável. É você desistir de fazer as tuas vontades. É você que desistir de tudo, meu irmão. Desista de querer fazer as coisas do seu jeito, de querer fazer apenas aquilo que você quer, apenas aquilo que você gosta, apenas aquilo que te deixa feliz e que te dá prazer. Porque isso é exatamente o que uma pessoa carnal faz. A pessoa carnal é inclinada para os desejos da carne. A carne só quer o que dá prazer. A carne só quer o que nos faz feliz. A carne só quer o pecado. Mas nós precisamos ser sacrifício vivo, matar essa carne todos os dias, matar o nosso eu, nosso velho homem todos os dias, desistir de querer estar no lugar de Deus, deixar Deus governar as nossas vidas, e ser espiritual. O que é o espiritual? É aquele que é inclinado para obedecer à vontade do Espírito Santo. Esse é o espiritual. O espiritual, meu irmão, ele não faz só o que ele quer, ele não faz só o que dá prazer, ele não faz só o que deixa ele feliz e alegre, não. Ele faz aquilo que o Espírito Santo ordena. Ele decidiu que ele vai viver em obediência. Ele decidiu que ele vai entregar o controle nas mãos de Deus. Ele decidiu que ele vai ser totalmente obediente a Deus e totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. O espiritual, meu irmão, ele não dá um passo sem antes consultar a Deus, sem antes buscar no seu quarto de oração, no seu relacionamento, na sua intimidade com o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo. Como é difícil ouvir a voz do Espírito Santo hoje em dia, meu irmão. É tanta distração. É Facebook, é Instagram, é TikTok, é YouTube, é Netflix, e tantas coisas, meu irmão. E muitas vezes a gente está trocando aquele desejo, aquele anseio de ouvir a voz do Espírito Santo por ficar distraído com essas coisas. Aí o que acontece? A nossa mente, você fica o dia inteiro lá na internet, no Netflix, aí chega de noite, você precisa de uma resposta de Deus, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, você não consegue, meu irmão. A tua mente foi contaminada, a tua mente foi influenciada pelas distrações deste mundo. Por isso que é necessário matar a carne, ser um sacrifício vivo, fazer um jejum do corpo, da alma, do espírito, meu irmão. Ficar sem comer, sem beber, mas também cortar tudo aquilo que está te atrapalhando de ouvir a voz do Espírito Santo. Se a alma não estiver limpa, se a sua alma estiver com sentimentos malignos e negativos guardados, você não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso que é tão importante o jejum, jejuar. Quando você jejua, aí sim você está se tornando um sacrifício vivo. Amém, igreja? E quando você decide se tornar um sacrifício vivo, aí sim, meu irmão, a sua vida vira um culto a Deus. Você vai para um outro nível. Você vai para um outro patamar agora.
Aquele que antes só cultuava de domingo e de quarta-feira, agora ele entendeu que a vida dele é um culto a Deus. Que aonde ele está cultuando a Deus. Aonde ele passa, por onde ele anda, ele é um sacrifício vivo, ele está cultuando a Deus. A vida dele é um constante culto a Deus. Onde é que estão essas pessoas aqui nessa noite, meu irmão? Que já entenderam que a sua vida é um constante culto a Deus. Que você não cultua só quando vem de domingo ou de quarta-feira, não. Mas todos os dias a sua vida é um culto a Deus. Todos os dias quando você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você adora a Deus, a sua vida é um culto a Deus. Isso é ser um sacrifício vivo. E é isso que o Espírito Santo ele espera de nós, meu irmão. Esse é o tipo de comportamento que o Espírito Santo espera de nós. Porque quanto mais você se tornar um sacrifício vivo, mais você vai se tornar um instrumento na mão de Deus. Quanto mais você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, mais você vai ser usado por Deus. Quanto mais você ora, mais você vai ter intimidade e relacionamento com Deus. Quanto mais você jejua, mais o poder, a virtude, a unção de Deus vai ter liberdade para fluir através da sua vida e alcançar outras pessoas. Em 2019, eu não vou falar isso para que o meu nome seja exaltado, glorificado, mas em 2019 foi o ano que Deus mais me usou. Por quê? Me pergunte por quê? Porque em 2019, todas as semanas, o ano tem por volta de 54 semanas. Todas as semanas eu fazia um jejum forte, ficava sem comer segunda, terça e quarta. Todas as semanas. E aí, meu irmão, quando você está nesse ritmo, fica tudo mais fácil. Fica muito mais fácil ouvir a voz de Deus. Fica muito mais fácil do Espírito Santo fluir através da sua vida. Você nem se esforça muito. Você passa perto das pessoas. Em 2019 aconteceu bastante disso. Só da gente passar perto das pessoas, as pessoas já eram tocadas pela unção de Deus. As pessoas elas não conseguiam nem ficar de pé, perdia a força, tinha que sentar na cadeira. Nós recebemos o dom de operação de milagres. Então por onde a gente passava, meu irmão, se a pessoa dissesse assim: o meu caso, eu estou com uma enfermidade terrível, somente cirurgia vai resolver. Então a gente fazia questão de orar pela pessoa. Se a pessoa tivesse fé, se fosse da vontade de Deus, o Espírito Santo tocava na pessoa, e aquela pessoa passava por uma cirurgia espiritual em 5 minutos. Em 5 minutos, meu irmão, estava tudo resolvido. Pessoas que chegaram aqui com problema na coluna. Teve uma senhora que ela chegou aqui carregada pela filha. Coluna podre, meu irmão. Mas ela teve fé, nós oramos, o Espírito Santo fez uma cirurgia nela. A gente chegava a ouvir a coluna dela estralando. Trec, trec, trec. Eu cheguei a pensar assim: meu Deus, essa mulher nunca mais vai andar. Cada estralo terrível, alto. Para honra e glória do Senhor Jesus, a mulher saiu andando. Chegou carregada, saiu andando. Teve uma que chegou, meu irmão, com tanto problema na coluna, que dava para ela abrir um zoológico. Que era bico de papagaio, era não sei o que do galo, era não sei o que do esporão do galo. E era problema na coluna inteira, meu irmão. Se ela quisesse abrir um zoológico, ela abria. Ela chegou com a coluna tão destruída, meu irmão. Mas ela teve fé, oramos, o Espírito Santo operou. E ela ficou tão assim, curada, que ela saiu até sambando aqui no meio da igreja, meu irmão. A gente falou assim: meu irmão, faz um movimento que você não podia fazer aí. A irmã começou a sambar aqui no meio da igreja. E nós vimos muitos sinais, muitos milagres, sinais, maravilhas, meu irmão. Mulheres que estavam com fluxo de sangue há 3 meses.
Não, uma fazia 3 meses. Fluxo de sangue. Começou a menstruar, não parava mais. Oramos. Em 5 minutos, o Espírito Santo operou. Falamos para a irmã, olha, vai lá no banheiro, vai procurar o fluxo. Quando ela voltou chorando porque já não tinha mais fluxo. E aí ela falou que no momento que o Espírito Santo tocou nela, ela teve uma visão. Ela viu uma telinha onde estavam os batimentos cardíacos dela numa tela assim, ó, como se fosse uma cirurgia. Ela perguntou, pastor, mas por que eu vi isso? Porque você passou por uma cirurgia, minha irmã. O Espírito Santo fez uma cirurgia na tua vida. Então, meu irmão, depois teve uma outra mulher, 2 anos, com fluxo de sangue. Oramos, para honra e glória do Senhor Jesus, acabou o fluxo de sangue depois de 2 anos. Meu irmão, quando você está nesse ritmo, de tanta oração, tanto jejum, os seus olhos espirituais se abrem. Você começa a ver os anjos ao redor da igreja. Quantas vezes, meu irmão, a gente viu anjo na porta da igreja. E a visão espiritual, meu irmão, ela é rápida, ela é um flash assim. E depois você tem que falar para o Espírito Santo, mas será que eu vi mesmo? Ou foi coisa da minha cabeça? Aí o Espírito Santo vai te dizer, não, você viu mesmo, tem um anjo na porta da igreja. E esse anjo, ele foi enviado para desfazer uma obra de feitiçaria na vida daquela irmã. Aí eu fiz uma prova com Deus, eu estava em outra igreja visitando, eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Deus, então, se é para eu falar alguma coisa, vão me dar uma oportunidade. Dito e feito, meu irmão, acabei de falar com Deus. O pastor da igreja falou assim, olha, eu quero chamar o pastor Danilo para falar 5 minutos. Eu peguei no microfone e falei assim, olha pastor, eu vou falar só o que Deus me mostrou aqui. A irmã fica de pé. Irmã, tem um anjo na porta da igreja. Esse anjo vai tocar em você agora para desfazer uma feitiçaria na tua vida. Na mesma hora o anjo tocou na irmã. A irmã não conseguiu ficar de pé, tivemos que segurar a irmã. E a feitiçaria foi desfeita na vida daquela irmã. Foi destruída. De tal maneira que o casamento dela foi restaurado. A irmã estava há anos separada do marido. Depois disso, o casamento foi restaurado. Teve uma outra igreja também, nós vimos um anjo. E o Espírito Santo falou assim, olha, esse anjo é para curar aquela criança. E era uma criança deficiente. Ela era grande, mas ela estava num carrinho de bebê gigante. Deficiente, não conseguia andar. E aí eu falei para a mãe, chamei a mãe, olha mãe, Deus mandou um anjo para curar o seu filho. E aquela mãe falou, olha, realmente meu filho está doente já há muitos dias, eu não sei mais o que fazer. E para honra e glória do Senhor Jesus, aquela criança foi curada. E não só isso, meu irmão, mas depois de um bom tempo, a gente retornou naquela igreja, a criança estava andando. Para honra e glória do Senhor Jesus. Então, meu irmão, quantas vezes vimos anjos no monte? Anjos enormes, 3 metros de altura, sei lá, 6 metros de altura, anjo enorme. Era um anjo que ele já tinha dado livramento para um irmão de vários acidentes. O irmão, ele sofreu um acidente de caminhão, deu perda total no caminhão, sobrou nada, ele saiu intacto do acidente. Ele já tinha sofrido outros acidentes, de cair de 10 metros de altura, de coisa de morte. Mas o anjo estava lá trabalhando. E naquele dia o anjo iria também desfazer uma obra de feitiçaria na vida daquele irmão. Que era também por causa dessa obra de feitiçaria que esse homem sofria muito acidente. Então, meu irmão, o que o Espírito Santo quer de nós é isso. Essa disposição, essa disponibilidade, essa dedicação.